Boa tarde a todos. Obrigado ao professor Jandir, ao professor Dames, que externaram o convite para minha participação nesse evento, nesse dia. E para mim é sempre, bom, o homem já está cansado de eu falar isso, mas vou repetir, para mim é sempre uma honra estar de volta a uma das casas que eu frequentei por um tempo, né? É um prazer estar aqui hoje e comunicar alguma coisa sobre Maquiavel, para a gente pensar um pouco a partir do que Maquiavel tem para nos mostrar. Antes disso, porém, minha trajetória acadêmica, eu fiz o meu mestrado aqui, concluí em 2010, o professor Ames que me orientou, pesquisando Maquiavel, com o tema do conflito político em Maquiavel. E há 2 anos eu defendi o meu doutorado na Federal do Paraná, dando de certo modo uma sequência também, a mesma temática ainda também em Maquiavel, com a orientação da professora Maria Isabel e a orientação do professor Ames. Defendi em fevereiro de 2017. Sou professor da UTF-PR do campus de Medianeira, votado no Departamento de Ciências Humanas, Letras e Artes. E lá não tenho esse privilégio de poder conversar e comunicar com alunos da filosofia propriamente, né? São alunos, dada a própria configuração da universidade, né? São alunos da engenharia, então trabalhar filosofia com engenharia é um desafio, né? E tem um curso de licenciatura em que eu também atuo, mais ou menos por aí. E depois do doutorado eu tenho continuado a desenvolver minha pesquisa, né? E tenho buscado encontrar nos textos de Maquiavel um modelo popular de governo, né? De certo modo há um pouco de receio em usar o termo de democracia, mas no fundo estou tentando enxergar nos textos de Maquiavel, especialmente nos discursos, uma concepção democrática, tá? De governo. Ainda estamos engatinhando nisso. Quem sabe a gente chega a demonstrar de fato que isso é possível, né? Se descrever isso. A ideia hoje de falar sobre Maquiavel, embora não seja exatamente isso que eu acabei de levantar aqui, né? Não é sobre uma teoria democrática em Maquiavel, mas a partir do Príncipe, né? Escavar um pouco em alguns capítulos do Príncipe, encontrar alguns fundamentos para justamente poder demonstrar que é possível encontrar também no Príncipe uma ideia que se aproxima de um poder político fundado no povo, no elemento popular. Tá? Embora isso não me pareça consenso, né? De longe não é, mas existem muitos elementos republicanos na obra, né? E eu vou tentar demonstrar um pouco isso na minha fala aqui. Tá? A ideia, basicamente, que eu construí para apresentar aqui hoje seriam 3 momentos, né? Um primeiro é justamente partir do pressuposto de que o maquiavelismo se constitui como um equívoco, né, de interpretação do Príncipe, né, que, embora seja a obra mais conhecida do autor, me parece ser pouco compreendida, e daí derivando justamente uma interpretação equivocada, apressada. Para tentar demonstrar esse equívoco, eu vou fundamentar o meu argumento no princípio da veritas effettuale, né, da verdade efetiva, de Maquiavel, que está presente lá no capítulo 15, né, se descortina lá no capítulo 15, de acordo com o que Maquiavel inverteria a proposição, né, da relação entre ética e política, né, derivando a primeira da segunda. Então estaríamos ali no capítulo 15 com a tese da veritas effettuale, a verdade efetiva das coisas, diante da tese da autonomia da política. E num terceiro momento, né, finalizando, né,
embora seja a parte mais densa, né, da minha fala, né, partindo dessa premissa da autonomia da política que reside na verdade efetiva, e a partir da análise dos capítulos 16 até o 19 da obra do Príncipe, acredito ser possível então concluir que Maquiavel elabora uma proposição revolucionária, né, e por isso inovadora no pensamento político, qual seja a de que a verdade efetiva em política revela o caráter conflitivo e disjuntivo do corpo político e, decorrente disso, e aqui a ideia principal, o princípio republicano de que o fundamento do político é ninguém menos do que o povo. Feito isso, eu peço licença para vocês então, né, e um pouco de paciência, que eu vou fazer a leitura do texto que eu construí, a argumentação que eu acabei elaborando a partir desses capítulos, né, do Príncipe, do 15 até o capítulo 19, para ver se realmente é possível depreender da argumentação maquiaveliana presente nesses textos o que eu estou tentando demonstrar aqui. Então, os termos maquiavélico e maquiavelismo não são estranhos ao vocabulário do grande público, decorrentes da leitura da obra mais difundida de Maquiavel, O Príncipe, e adentrando os espaços do cotidiano, tais termos são, em geral, tomados como sinônimos de perfídia, má-fé, falta de escrúpulos, maldade, entre tantos outros. De sorte que o pensamento político de Maquiavel parece estar, se possível for falar desse modo, irremediavelmente associado a uma ética do mal. Logo, parece também que o intento de Maquiavel, ao escrever O Príncipe, não seria outro que não o de unicamente ensinar aos governantes como conquistar e manter o poder, ainda que suas ações estivessem em descompasso com os princípios de uma longa tradição do pensamento político ocidental, que conjugava a ética e política, em que a segunda se via determinada pela primeira. Consonante com tal premissa, pareceria de todo adequado, pois, afirmar de Maquiavel que seu pensamento se resumiria em uma de suas supostas lições mais difundidas, a de que, em matéria de política, os fins justificam os meios. Decorrente dessa linha interpretativa, Maquiavel estaria ensinando de modo amplo que seria permitido e plenamente justificado a todos os governantes e a qualquer tempo agir em desconformidade com os princípios mais gerais da ética e da moral. Maquiavel seria, portanto, maquiavélico e seu pensamento político a expressão máxima e clara do maquiavelismo. Contudo, é preciso perguntar se tais interpretações acerca do pensamento político de Maquiavel condizem ou não com a letra expressa no Príncipe. Ou, dito de outro modo, cabe questionar se o objetivo de Maquiavel ao escrever O Príncipe se define, de fato, pela defesa de um modus operandi político que se desvencilha por completo da ética e da moral, de modo que toda a ação política dependa unicamente da vontade e do interesse pessoais do príncipe, com vistas exclusivamente à manutenção do poder, o que confirmaria a tese do maquiavelismo de Maquiavel, ou se, diferentemente, se associa à defesa de uma nova compreensão da ética, própria da esfera do político e derivada dela, em que a ação do príncipe, à luz das circunstâncias políticas, deve ser avaliada e analisada pela ótica da eficácia política, isto é, pelos bons efeitos políticos que foi capaz de produzir. Minha hipótese é a de que Maquiavel propõe uma nova forma de olhar e avaliar a ação política, não mais pelas lentes de uma ética normativa convencional, especialmente a ética cristã, arraigada em regras gerais pré-determinadas e, portanto, ahistóricas, no sentido ontológico, isto é, como princípios imutáveis e universalmente válidos a priori, aplicáveis em qualquer circunstância, mas pela determinação histórica, isto é, pela ação política condicionada pelas circunstâncias e em vista dos bons resultados políticos conquistados e em que o povo parece ter papel político fundamental. Trata-se, pois, não de propor o fim da ética para a política, mas de, inversamente, indicar uma nova ética, uma ética política, determinada pelas condições históricas da própria ação política. O que temos, então, é a proposição maquiaveliana da autonomia da política pela política, isto é, da inexistência completa e cabal de qualquer instância ou juízo de valor anterior à ação política, que, por isso mesmo, pode ou não estar em consonância com a ética normativa convencional. A fim de esclarecer isso, eu passo agora ao segundo momento da minha fala,
que trata justamente do tema, que está lá no capítulo 15, que trata da verità effettuale, ou seja, da verdade efetiva da coisa. Ao lermos o capítulo 15 do Príncipe de Maquiavel, nos defrontamos com um elemento que assinala uma das grandes novidades de seu pensamento, a verità effettuale, cujo princípio marcaria no campo político a diferença entre o que é e aquilo que deveria ser. Escreve Maquiavel: sendo meu intento escrever algo útil para quem me ler, parece-me mais conveniente procurar a verdade efetiva das coisas do que o que se imaginou sobre elas. Para marcar essa diferença no campo específico da política, o secretário Florentino sublinha, na sequência do mesmo capítulo, que, e aí eu cito Maquiavel, muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos e que nem se soube se existiram na verdade, porque há tamanha distância entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende antes a arruinar-se que a preservar-se. Algumas linhas antes dessas duas passagens do mesmo capítulo, Maquiavel revela o caráter inovador da verità effettuale. Ele mesmo afirma que, ao escrever sobre a conduta de um príncipe em relação a seus súditos ou amigos, tema já amplamente debatido por muitos, se afastará das linhas já traçadas pelos outros. É a senha para entendermos a grande mudança proposta por Maquiavel acerca da ação política que se desvelará nos capítulos subsequentes do Príncipe. O que temos aqui senão o fato de Maquiavel assumir que seu objetivo, apontado nesse capítulo em especial, é o de tratar de um velho tema do campo político, mas de uma forma totalmente nova? Ao retomar a discussão acerca da conduta do príncipe, Maquiavel está ciente dos riscos a que se expõe ao adentrar um campo minado. Ele sabe perfeitamente que o que está prestes a fazer será muito diferente do que se pensava até então sobre o significado da ação virtuosa do príncipe. Decorrente dessa análise, nos capítulos subsequentes, Maquiavel apresentará, ainda que não às claras, uma novidade em relação à tradição política, a mesma presente nos discursos, no que concerne ao importante papel do povo na cena política. É dele, do povo, que depende a legitimidade do poder político. Ora, o que se afirmava sobre a conduta virtuosa de um príncipe até a época de Maquiavel? A resposta é conhecida. Para a tradição política, desde o pensamento grego até o humanismo renascentista, o príncipe virtuoso é aquele que deriva e vincula sua ação a princípios gerais que definem um bom regime e as virtudes de um bom governo. Com efeito, o juízo acerca da ação política, muito distante de ser uma avaliação acerca dos resultados, tem como pano de fundo a submissão do modo de ser e de agir do príncipe. Portanto, o modo de ser do político a uma hierarquia pré-determinada de valores e ou princípios universais de caráter especulativo, metafísico e religioso. A ação política é, assim, regulada por uma ética universal e normativa, antes preocupada com a identidade entre o modo de ser e o modo de agir do governante, do que com os bons resultados políticos logrados por ela. É por essa razão que a novidade expressa pela verità effettuale, que talvez choque os menos atentos, evidencia o distanciamento e a ruptura de Maquiavel com o paradigma ético-normativo do pensamento político ao revelar seu propósito. A política, segundo Florentino, deve ser analisada e julgada por aquilo que ela é e não por aquilo que ela deveria ser. E o que isso significa? Significa que é necessário tratar a política por si mesma, como entidade autônoma, decifrando suas leis e regras próprias, a fim de se lhe compreender a real natureza. Vale dizer que, em Maquiavel, a ação política do príncipe deve ser julgada, então, não a partir de princípios éticos gerais, mas pelos efeitos políticos que ela engendra. A ação política será, então, boa ou má, positiva ou negativa, em decorrência direta e imediata dos resultados que produz no corpo político. Essa proposição de Maquiavel significa, portanto, a subversão da lógica tradicional do pensamento político que mirava, como regra geral, a consonância entre a ação política e os princípios da ética normativa, com prevalência da segunda. Não mais para Maquiavel, para quem a ação política deve ser regida pelo princípio da necessidade. Senão, veja-se a passagem no capítulo 15 do Príncipe. Escreve Maquiavel: pois um homem que queira fazer em todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se entre tantos que não são bons.
Daí ser necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a poder não ser bom e a valer-se ou não disto segundo a necessidade. Duas proposições importantes se destacam aqui. A primeira: é necessário a um príncipe, se quiser ter sucesso, supor que, em geral, os homens não são bons e agir de acordo com tal premissa. Porque fiar-se sempre numa regra rígida e firmemente, olvidando as mudanças próprias do mundo da política, acarreterá, cedo ou tarde, na ruína de príncipes e repúblicas. Assim, na medida em que os homens não são todos bons, mas maus, conforme o Príncipe, capítulo 18, é necessário aquele que se ocupa do político estar atento e identificar as variações em suas condutas a fim de agir acertadamente. A segunda proposição, derivada da primeira: a regra de ouro da ação do príncipe não se funda numa ética universal e imutável, como a ética cristã, como havíamos visto, mas compreendida à luz da história, na necessidade circunstancial da política, que se estrutura no princípio de que o corpo social é fundamentalmente cindido, dividido por dois desejos antagônicos e inconciliáveis. A ação política depende, portanto, das circunstâncias nas quais estão imersos súditos e príncipes, cidadãos e repúblicas, pois, variando tais circunstâncias, devem variar também os modos de agir dos governantes a fim de manter a estabilidade do Estado. A verdade efetiva revela, então, que os princípios éticos tidos como imutáveis pela tradição normativa passam em Maquiavel a ser compreendidos relativamente aos resultados políticos obtidos pela ação política. Assim, bondade e maldade, por exemplo, devem ser compreendidos a partir de um julgamento político apenas, não moral. É bom aquilo que reverbera positivamente para a vida política. E, inversamente, é mal aquilo que resulta negativamente ao corpo político. Superando o discurso próprio ao campo da moral, o bem e o mal passam a ser compreendidos como categorias políticas, uma vez que se identificam ao resultado político obtido pelo governante. No terreno da política sobreviverão aqueles que souberem agir em conformidade com tal perspectiva, ensina Maquiavel. Isto não quer dizer que não haja julgamento do súdito em relação à ação do príncipe. Tá? O julgamento moral, portanto, ao invés de ser a priori, passa a ser a posteriori. Tá? Ora, parece que estamos diante daquilo que se convencionou chamar de realismo político maquiaveliano, isto é, de uma espécie de fio condutor das análises de Maquiavel que define que a política, estruturada na premissa da conflitualidade do corpo político, não mais se funda no plano teórico e imaginário, mas antes se fixa na análise do real, que opõe dois desejos antitéticos, o de dominar dos grandes e o de não ser dominado do povo. Dito de outro modo, o realismo político maquiaveliano sustenta que, tendo a história e o conflito como pressuposto, a ação política do príncipe, antes de ser avaliada em função de seus motivos, deve ser analisada à luz dos seus efeitos. Maquiavel não acredita na possibilidade de que tenhamos acesso imediato ao conhecimento acerca dos fatos. Não é possível, portanto, que se possa derivar uma verdade imediata acerca das coisas. Tanto mais na política, dirá o Florentino. O que isso revela? A verdade efetiva das coisas começa pela observação de que a aplicação de um conjunto pré-determinado de valores à realidade da política nem sempre dará o resultado esperado. Ou, mais grave ainda, geralmente produzirá resultados inesperados e com sinal negativo, conduzindo o governante ao fracasso e com ele à ruína da vida política da cidade. Significa, portanto, que, desconsiderando a história e o conflito de humores, a aplicação direta e imediata de um conjunto de valores pré-determinados, os quais Maquiavel nem nega que sejam bons, nem rejeita enquanto tais, em outro terreno para o qual não foram pensados, no caso a política, não mais das vezes resultam no mais completo fracasso para quem age segundo tal premissa. É nesse sentido que devemos ler e interpretar o que fala Maquiavel no capítulo 15, quando destaca, aí eu cito Maquiavel: deixando de lado as coisas imaginadas acerca de um príncipe e discorrendo sobre as verdadeiras, afirmo que, quando se fala dos homens e principalmente dos príncipes, eles se fazem notar por certas qualidades que lhes acarretam reprovação ou louvor. Fim da citação. Como se pode notar, Maquiavel opõe radicalmente aqui verdade e imaginação.
Assim, a verdade ensina que, embora fosse muito louvável que um príncipe, dentre todas as qualidades, possuísse as consideradas boas, tal coisa não é inteiramente possível devido às próprias condições humanas que não o permitem, conforme o capítulo 15. Disso decorre que será uma grande ilusão um príncipe pautando-se sempre naquelas qualidades tidas como boas, isto é, em princípios gerais a priori, segundo o pensamento ético-normativo, acreditar que pode agir sempre do mesmo modo e em qualquer tempo com vistas aos mesmos resultados. Se assim agir, fatalmente será golpeado pelas mudanças impostas pelo tempo, que exige do governante sabedoria para agir bem diante de um conflito que permanece latente. Um príncipe, escreve Maquiavel, precisa, portanto, ter o espírito preparado para voltar-se para onde lhe ordenarem os ventos da fortuna e as variações das coisas, conforme o capítulo 18. Portanto, agir bem e com sabedoria, isto é, com virtude, exige do príncipe saber adaptar e antecipar sua ação às determinações da fortuna, mesmo que isso signifique agir em desconformidade com certos princípios da ética normativa, a fim de alcançar os melhores resultados políticos possíveis. O que ensina a história, senão o fato de que não existem regras pré-determinadas para a ação política dos príncipes? A verdade efetiva das coisas, e não a imaginação sobre elas, demonstra que as ações dos homens em geral são determinadas pela ambição e pela sua acentuada impulsividade, conforme Discursos 1:37. Os homens, de modo geral, sendo movidos por interesses e desejos individuais, acabam por instaurar antagonismos e conflitos entre si, que, se não canalizados adequadamente, isto é, institucionalmente, colocam em risco a vida política das cidades. Tal constatação, fundada na pressuposição da malignidade da índole humana, descrita no 3º capítulo do 1º livro dos Discursos, onde afirma Maquiavel: quem estabelece uma república e ordena suas leis precisa pressupor que todos os homens são maus e que usarão a malignidade de seu ânimo sempre que para tanto tiverem ocasião, deve servir de guia para a ação dos governantes. É preciso, portanto, que o príncipe, freando a ambição e a impulsividade dos homens e canalizando os humores presentes na cidade, haja de tal modo que sobreponha o interesse da comunidade política ao interesse privado, particular. Assim, as qualidades tidas como boas pelo vulgo dos homens podem deixar de ser benéficas e se tornar nocivas quando praticadas em determinadas circunstâncias políticas. Virtudes e vícios ganham, pois, nova roupagem quando compreendidas à luz da ação e do resultado políticos. Desse modo, compreendendo como geralmente agem os homens, serão louvados ou reprovados os príncipes segundo os resultados, os efeitos políticos produzidos por seu modo de agir, consonante com as exigências das circunstâncias políticas. Ser liberal ou miserável, pródigo ou ganancioso, cruel ou piedoso, falso ou fiel, depende unicamente das circunstâncias políticas nas quais se encontra o corpo político. Do que o príncipe necessita, contudo, alerta Maquiavel, é ser suficientemente prudente para evitar a infâmia daqueles vícios que lhe tirariam o poder e guardar-se, na medida do possível, daqueles que lhe fariam perdê-lo, conforme o capítulo 15. É nesse contexto que se revela com toda clareza o que está escrito ao final do capítulo 15 do Príncipe e que esclarece o significado prático da veritae effettuale. Escreve Maquiavel: porque, considerando tudo muito bem, encontrar-se-á alguma coisa que parecerá virtude, e sendo praticada, levaria à ruína, enquanto outra que parecerá vício, quem a praticar poderá alcançar segurança e bem-estar. Do que se depreende que, às vezes, em razão do modus operandi dos homens, dadas a sua ambição e impulsividade, é necessário aprender a não ser bom e adentrar na infâmia dos vícios a fim de salvaguardar e conservar o poder e o bem da cidade. Vícios e virtudes, portanto, terão ou sinal positivo ou sinal negativo, dependendo do contexto no qual se encontra o corpo político, sempre marcado pelas distintas demandas dos dois humores, e ocorre a ação política de príncipes e repúblicas. Esclarecido o significado da veritae effettuale, eu vou para a última parte da minha apresentação, em que eu faço análise dos capítulos 16 ao capítulo 19,
como uma decorrência da análise presente no capítulo 15, justamente a partir da Veritae Effettuari. Vícios ou virtudes, ou sobre a lógica da ação política do príncipe. Parece que o que está exposto na argumentação dos capítulos 16 a 19, fundada nos modos de agir do príncipe diante de diferentes circunstâncias e tendo conflito civil por pressuposto, a fim de que possa evitar a ruína e preservar a si e a vida política da cidade, antes do que se definir por uma espécie de receituário para cada situação política específica, é a relação clássica em Maquiavel entre os conceitos de virtude e fortuna. Contudo, o vínculo entre virtude e fortuna só pode ser compreendido na sua necessária relação com o conflito de grandes e povo que estrutura e funda a vida social. Assim, quando Maquiavel se pergunta, ainda no capítulo 15, acerca das qualidades necessárias ao príncipe para que tenha sucesso, está indicando que é necessário que ele saiba agir corretamente diante das exigências impostas pelo tempo, que, embora esteja sujeito à mudança, mantém sempre vívido o conflito que está na raiz da vida política. Os tempos mudam, mas o conflito permanece. Dito de outro modo, na esfera do político, tendo o conflito por pressuposto, o sucesso ou fracasso do príncipe depende da sua capacidade de ação no momento adequado, ou seja, saber aproveitar a ocasião oferecida pela fortuna, o que é possível apenas se for dotado de virtude, isto é, se souber identificar as circunstâncias e se antecipar a elas, moldando a realidade política e tornando-a favorável para si de acordo com a necessidade. O lugar em que Maquiavel põe o acento aqui parece claro. Trata-se de colocar a responsabilidade dos resultados políticos nos ombros daquele que conduz a cena política, isto é, o príncipe de virtude. Escreve Lefort: certamente essa virtude é definida como antítese da fortuna. É o poder de subtrair-se à desordem dos acontecimentos, elevar-se acima do tempo que enxota tudo à sua frente. É agarrar a ocasião e, portanto, conhecê-la. É, enfim, segundo a palavra do autor, introduzir uma forma numa matéria. A ruína ou a glória dependem, então, daquele que detém as rédeas da ação política, e não mais da fortuna, como se ela fosse uma força incontrolável contra a qual não houvesse obstáculo que a refreasse. Embora Maquiavel reconheça a força e o poderio da fortuna, ele deixa claro que ela somente leva à ruína aqueles que a ela não se antecipam. Em contrapartida, somente os homens de virtude, afirma Maquiavel, são capazes de obstaculizar a potência destruidora da fortuna, na medida em que, inspirados pelos exemplos do passado, agem de modo a torná-la fecunda para a vida política. O príncipe de virtude é, então, uma espécie de demiurgo, que, ciente da impossibilidade de contar com os preceitos da moral e da religião, já que não tem aplicação universal, porque não se aplicam em todos os casos ao campo da política, e nem com os outros homens, que, em função de sua natureza instável, ambiciosa e individualista, sabe aproveitar o momento mais propício para a ação, e, longe de sucumbir à sua impetuosidade, é capaz de moldar a fortuna de modo que lhe seja politicamente favorável. A partir dessa perspectiva, os capítulos 16 a 19 parecem se esclarecer por inteiro. Afinal, as qualidades disjuntivas e condicionais da ação política levantadas por Maquiavel nos referidos capítulos não parecem ser mais do que provocação ao leitor desatento, que aparenta não ter compreendido claramente a premissa da Veritae Effettuari exposta no capítulo 15. Não parece haver dúvidas de que Maquiavel nos ensina que, fundada nos exemplos da história, a ação política do príncipe, não devendo ser rígida, tem de se pautar no tempo certo pela flexibilidade e adaptabilidade exigidas pela fortuna, sendo claramente condicionada pelo conflito de grandes e povo. Faz todo sentido, então, que não haja uma resposta definitiva, uma espécie de norma geral acerca das questões propostas nos capítulos 16 a 19. Pois, como esclarece Maquiavel no capítulo 25, ações idênticas de homens com virtudes semelhantes, em geral, produzem resultados distintos, um logrando fracasso e outro sucesso. Do mesmo modo, o inverso também é verdadeiro.
de acordo com o que ações distintas de homens distintos se mostram ambas exitosas. A razão disso está, escreve Maquiavel, na natureza dos tempos que se conformam ou não aos procedimentos deles. Ora, o que temos aqui senão o conhecido e eterno jogo virtude-fortuna, do que decorre que o sucesso ou o fracasso dos homens de ação depende de estarem ou não preparados para os desafios a surgir no horizonte, soprados pelos ventos da fortuna? Muito embora a fortuna não possa ser governada pelos homens, e nem detida por eles, ela pode, contudo, ser canalizada, de tal sorte que, longe de destruir, poderá se transformar em força criadora pelos homens de virtude. Basta a gente lembrar aqui a metáfora do rio caudaloso, que nós entendemos o que Maquiavel nos quer ensinar. É o que observa Maquiavel no capítulo 25. Já que o nosso livre-arbítrio não desapareceu, julgo possível ser verdade que a fortuna seja árbitro de metade de nossas ações, mas que também deixe ao nosso governo a outra metade, ou quase. Portanto, a fortuna pode ser produtiva para aqueles que souberem agir no tempo adequado. É, pois, o que se desvela nas análises dos capítulos 16 a 19. No capítulo 16, Maquiavel indaga se é melhor agir com parcimônia ou agir com liberalidade, cientes da intrínseca e necessária relação entre virtude e fortuna descrita no capítulo 25, e do alerta feito por Maquiavel ao final do capítulo 15, onde que vícios e virtudes ganham novos sentidos quando analisados à luz da ação política, a resposta ao dilema já não parece tão complexa. Desse modo, ser prudente ou liberal dependerá do contexto político em que estiver imerso o agente político. Assim, embora a fama de liberal pareça melhor aos olhos dos súditos, já que via de regra a compreendem como virtude, o príncipe prudente deverá preferir a fama de parcimonioso, pois ele não pode, segundo Maquiavel, usar da virtude da liberalidade sem prejuízo próprio e sem danos. A razão não é desconhecida. Os custos políticos da liberalidade são maiores que os da parcimônia, na medida em que exige maior sacrifício econômico dos súditos a fim de que o príncipe possa mantê-lo. Desse modo, a virtude da liberalidade se converte em vício, tornando o príncipe desprezível e odioso, coisas das quais deve o príncipe sempre guardar-se, alerta Florentino. Por essa razão, um príncipe não deve se preocupar com a fama de miserável, porque com o tempo será considerado cada vez mais liberal, e graças à sua parcimônia, suas receitas lhe bastam, podendo realizar seus empreendimentos sem onerar o povo, ensina Maquiavel. É o vício da parcimônia agora convertido em virtude política. É, portanto, mais sábio ficar com a fama de miserável, que gera uma infâmia sem ódio, do que por desejar o nome de liberal, precisar incorrer na fama de rapace, que gera uma infâmia com ódio. Esse parece ser o ponto. O mal a ser evitado pelo príncipe, está claro, não é propriamente a infâmia, mas o desprezo e o ódio do povo, dela decorrentes. Esse argumento presente no capítulo 16, em que Maquiavel alerta acerca da necessidade do agente político em evitar o ódio dos súditos, aparecerá também, como veremos, em todos os capítulos subsequentes até o capítulo 19 do Príncipe. É o indicativo, ao menos parece ser, que revela a existência de um componente fundamental no jogo político e sobre o qual se alicerça o poder do príncipe: a necessidade da legitimidade do governante, a qual está diretamente ligada à figura política do povo. Vejamos. No capítulo 17, Maquiavel continua sua análise sobre o modo de governar do príncipe. A esta altura se questiona sobre o que é melhor para manter o poder: ser amado ou ser temido. Diante do dilema, apresenta a tese segundo a qual o melhor seria que o príncipe aliasse ambas as qualidades. Mas, citando Maquiavel, como é difícil combiná-las, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem de desistir de uma das duas. A opção do príncipe pelo temor se sustenta na tese já conhecida de Maquiavel acerca do caráter maligno da natureza humana, de acordo com o que os homens são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados, fogem dos perigos, são ávidos de ganhar, conforme o capítulo 17. Ou seja, se o príncipe não pode confiar no aspecto emocional dos homens,
Já que não há controle sobre ele, o melhor que tem a fazer é confiar apenas em si mesmo, sustentando seu modo de agir no aspecto racional. Pois, segundo Maquiavel, os homens têm menos receio de ofender a quem se faz amar do que a outro que se faça temer. Em outras palavras, se os homens são volúveis, inconstantes e ambiciosos, fiar-se neles para contar com seu apoio no momento da necessidade é apostar na incerteza e, portanto, na própria ruína, porque só permanecem fiéis ao governante desde que o perigo esteja distante, mas quando precisas deles, revoltam-se. Observa Maquiavel no capítulo 17. Portanto, ser amado pelos súditos de nada serve quando se precisa deles, porque, dado o modo de ser dos homens, tal sentimento sobre o qual o príncipe não tem controle, se desfaz tão rapidamente quanto se aproximam os perigos, pois o amor é mantido por vínculo de reconhecimento, o qual, sendo os homens perversos, é rompido sempre que lhes interessa, escreve Maquiavel. Por outro lado, o temor, sentimento provocado pelo governante nos súditos, portanto, de domínio do príncipe, é mais eficaz, pois sempre que precisar dos homens, o governante pode contar com eles, já que o temor é mantido pelo medo ao castigo que jamais os abandona. No entanto, retomando o argumento do capítulo anterior, Maquiavel sublinha que o temor não deve suscitar o ódio do povo sob pena de o príncipe, ao perder o apoio dos súditos, perder também o Estado. Não ser amado não significa o mesmo que ser odiado. É necessário, portanto, encontrar um meio que permita ao príncipe de, se não puder, ao mesmo tempo ser amado e temido, ao menos ser temido e não odiado por seu povo. Essa proposição remete ao importante papel da imagem do príncipe como meio de evitar o ódio dos súditos, tema que Florentino tratará no capítulo seguinte. O conhecido capítulo 18, que trata da fidelidade ou não do príncipe à palavra dada, revela em definitivo o aspecto fundamental do político e que representa o elemento crucial no jogo político para Maquiavel, sem o que não é possível ao governante manter-se. Trata-se da questão da necessidade da legitimidade do poder político do príncipe, como havíamos antecipado na análise do capítulo 16 e que encontra todo o seu peso no capítulo 18. E quem é o fundamento da legitimidade do poder principesco? A resposta, ao nosso ver, parece estar no reverso dos argumentos que perpassam os capítulos 16, 17, 18 e 19. Qual seja, a necessidade de o príncipe evitar o ódio do povo implica em dizer que a legitimidade, por óbvio, não reside na virtude propriamente dita do príncipe, como aparentemente sugeririam os argumentos presentes em tais capítulos, mas no próprio povo que lhe confere o estatuto de governante legítimo. Ou seja, a legitimidade do poder político do governante está direta e intimamente ligada ao povo. Daí a necessidade crucial de o príncipe não ser odiado por ele. Nesse sentido, a imagem do príncipe, tema central do capítulo 18, exerce papel fundamental. Ora, como Maquiavel reestrutura a relação entre ética e política, segundo as relações socialmente calcadas no conflito civil, deriva daí que o julgamento do príncipe se dá pelo olhar sempre imediato do súdito. É a partir do social, então, do ponto de vista do súdito, que se dá o julgamento do político, que o faz a partir da imagem do príncipe, em que ser e parecer se confundem. Se não, vejamos. Neste capítulo 18 ainda, Maquiavel aponta a necessidade de o príncipe em, agindo com astúcia, compreender o papel da imagem no exercício do poder e como utilizá-la a seu favor. Trata-se da conhecida e inabalável relação entre ser e parecer, imperativo político do qual devem estar cientes todos aqueles que se dedicam à arte da política. O argumento de Maquiavel segue na mesma esteira daqueles utilizados nos capítulos precedentes. Colocar-se favoravelmente à opinião da tradição, afirmando que o melhor seria o príncipe manter a palavra empenhada e não com astúcia. Mas, fiel à proposição da verdade efetiva das coisas, subverte a tese defendida pelo pensamento ético-normativo. Escreve Maquiavel no capítulo 18. Por experiência, vê-se em nossos tempos
que fizeram grandes coisas os príncipes que tiveram em pouca conta a palavra dada, e souberam com astúcia enredar a mente dos homens, superando, enfim, aqueles que se pautaram pela lealdade. Fim da citação. A astúcia se refere à capacidade de um príncipe saber usar dois gêneros de combate próprios ao campo político, as leis e a força. O primeiro é próprio do homem, o segundo é o dos animais, define o Florentino. O que Maquiavel quer dizer é que, no mundo da política, às vezes, as ordenações ou instituições criadas pelos homens não têm força suficiente para frear seus apetites e desejos, o que muitas vezes pode levar o Estado a vivenciar um período de instabilidade e corrupção, tornando necessário o recurso ao uso da força. Por isso, como frequentemente o primeiro, a lei, não basta, convém recorrer ao segundo, ensina Maquiavel. Mas, para ter sucesso, não basta o príncipe valer-se apenas da força bruta. Para ilustrar isso, Maquiavel recorre à metáfora da natureza animal. De um lado a raposa, de outro o leão. A primeira representa a astúcia e a esperteza, o segundo, a força bruta, a energia criadora ou destruidora. Porém, é o imperativo da necessidade, tendo o conflito como pressuposto, que determina como o príncipe deverá usar esta natureza animal. É, portanto, a realidade, a circunstância que implica na tomada de decisão e consequente ação do governante. Eu cito Maquiavel. Visto que um príncipe, se necessário, precisa saber usar bem a natureza animal, deve escolher a raposa e o leão, porque o leão não tem defesa contra os laços, nem a raposa contra os lobos. Precisa, portanto, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos, ensina. O que podemos depreender deste argumento de Maquiavel? A resposta não parece complexa. O que Maquiavel quer dizer com a metáfora da raposa e do leão é que, em geral, os homens são julgados pelos resultados que obtêm com suas ações e raramente, se é que alguma vez, pelos meios utilizados para atingi-los. Isto não significa, como quer o vulgo, que uma coisa justifique a outra, ou seja, que os fins justifiquem os meios, mas que se uma ação do príncipe, do governante, o acusa, o condena, o resultado, quando favorável para a manutenção do Estado e, portanto, para a vida política, o excusa, o absolve. É nesse sentido que o uso da força associada ao leão, como potência criadora, muitas vezes se faz necessário a fim de que o príncipe possa combater os lobos da política. Igualmente, é necessário que o príncipe haja com esperteza, própria da raposa, para que possa escapar às armadilhas da mesma política. Por isso, a ação de uma, força, sem a outra, esperteza, se torna inócua. Frente a tal constatação, a questão acerca do cumprimento ou não da palavra empenhada pelo príncipe se revela por completo. Como os homens variam conforme as circunstâncias, seguindo seus próprios desejos, cito Maquiavel, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada, quando isso se torna prejudicial ou quando deixem de existir as razões que o haviam levado a prometer. Se os homens fossem todos bons, este preceito não seria bom, mas como são maus e não mantêm sua palavra para contigo, não tens também que cumprir a tua. Fim da citação. Como bem se vê, novamente reaparece o argumento acerca do modo de ser dos homens, isto é, do seu caráter maligno, como importante pressuposto para o modo de agir do príncipe. Como os homens, de acordo com Maquiavel, não são confiáveis e nem honestos, não há motivos para que o príncipe seja íntegro e confiável. O que parece estar em jogo, portanto, é a pressuposição da maldade humana como um imperativo prático para a ação política. Não é que os homens sejam todos maus, mas o príncipe, se quiser lograr êxito em sua ação, deve pressupor que todos os homens de fato o sejam. Não manter a palavra empenhada, então, é uma necessidade política se as circunstâncias assim o exigirem. Como não é possível afirmar dos homens, como regra geral, que eles sejam todos bons, ou seja, dada a impossibilidade de tomar universalmente a natureza humana como sinal positivo, é preferível, invertendo o sinal para negativo, tomá-la pelo viés da malignidade.
Por essa via, a ação do príncipe, está claro, levando em conta a suposição da maldade dos homens e antecipando-se a eles, terá maiores possibilidades de tornar-se exitosa. Contudo, tal proposição afirmada por Maquiavel não quer dizer que o Florentino esteja preocupado em erigir uma espécie de antropologia da natureza humana. Significa apenas que é mais vantajoso ao príncipe do ponto de vista político, portanto dos resultados políticos, tomar o homem como mau e não como bom, diminuindo as chances de erro na ação política. Porém, Maquiavel chama a atenção para o fato de que tal comportamento do príncipe em relação aos homens não se deve dar às claras. Cabe a ele disfarçar, simular e dissimular suas ações para não perder o apoio dos seus súditos. Assim, quem melhor se sai é quem melhor sabe valer-se das qualidades da raposa. Por isso, observa o Florentino, é necessário saber disfarçar bem essa natureza e ser grande simulador e dissimulador, pois os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes, que o enganador encontrará sempre quem se deixe enganar. O Príncipe, capítulo 18. No entanto, mesmo que um príncipe não tenha tais qualidades, é indispensável parecer tê-las. Desta forma, o governante deve parecer ser clemente, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo. Mas se a necessidade se impuser, deverá o príncipe estar disposto a não sê-lo. Citando Maquiavel. Precisa, portanto, ter o espírito preparado para voltar-se para onde lhe ordenarem os ventos da fortuna e as variações das coisas, e não se afastar do bem, mas saber entrar no mal, se necessário. Fim da citação. Ainda que a legitimação do poder político se fixe no sucesso, no resultado da ação, portanto, a posteriori, o seu julgamento se dá, como vimos, de forma imediata pelo olhar do súdito, isto é, no momento mesmo da ação do príncipe, razão pela qual, ainda que não necessite ser bom, é preciso parecer ser bom, pois o vulgo funda seu julgamento no nível da aparência apenas. Não é possível depreender disso, contudo, que o príncipe esteja livre para agir conforme seus próprios interesses. Talvez pudéssemos imaginar isso. É, ao contrário, unicamente o imperativo da necessidade política, o critério a ser utilizado pelo príncipe no momento da ação, sem o que corre o risco de ser odiado pelos súditos e perder a legitimidade de seu poder. É, pois, este o verdadeiro significado da nova compreensão do político apresentada por Maquiavel. Assim, não são todos e quaisquer os meios, então, que contam no agir político, mas unicamente aqueles que se mostram necessários para determinar o sucesso do príncipe e, em decorrência dele, a estabilidade da cidade, ou, se preferirmos, o interesse público. Por fim, no capítulo 19, ao falar de como o príncipe deve evitar ser desprezado e odiado por seus súditos, os argumentos sobre o modo de governar do príncipe para se manter no poder se completam. Neste capítulo, o argumento apresentado por Maquiavel também é conhecido. Um príncipe que não é odiado nem desprezado, mas ao contrário, é altamente reputado e estimado entre seus súditos, não corre grandes perigos de perder o Estado. Ora, a reputação e a estima aqui não parecem ser outra coisa que não as faces do reconhecimento do povo ao modo de governar do príncipe. São, em suma, a própria expressão da legitimidade do poder do príncipe. O perigo, no entanto, são as conspirações dos súditos, daí a importância de o príncipe não ser odiado nem desprezado pelo povo. Escreve Maquiavel. Um dos mais poderosos instrumentos de que dispõe um príncipe contra as conspirações é não ser odiado pela generalidade dos súditos, na medida em que será do apoio e do reconhecimento deles que dependerá para salvar o Estado e manter-se no poder, observa Maquiavel. O que garante o sucesso do príncipe contra as conspirações, pois, é o apoio popular, o qual se torna crucial para que o príncipe mantenha o poder. Do mesmo modo, o inverso é verdadeiro. A inimizade ou o ódio do povo serão a ruína do príncipe, pois um governante odiado e desprezado não poderá contar com os favores do povo no momento necessário,
pois nessas condições já perdeu a sua legitimidade. Ora, tal argumento retoma em certa medida o que está exposto no capítulo 9 do Príncipe, quando Maquiavel trata do principado civil. Um príncipe, se quiser manter-se, afirma, deverá apoiar-se no povo e sempre terá a seu favor se mantiver sua amizade e evitar que seja oprimido pelos grandes. Isso ocorre porque o desejo e os fins do povo são mais honestos do que o desejo dos grandes, conforme o capítulo 9 do Príncipe, pois ao desejo de bens e de poder dos grandes opõe-se um desejo de lei e de liberdade do povo, um desejo de não poder, portanto. O argumento central aqui parece indicar que um príncipe, ao evitar o desprezo e o ódio, terá cumprido a sua parte e não correrá perigo algum em outras infâmias, conforme o capítulo 19. É necessário, acima de tudo, que o príncipe obtenha e mantenha o apoio popular, tese já apresentada, como vimos, no capítulo 9 e que aparece também no capítulo 5 do primeiro livro dos discursos. É o que também parece indicar a letra expressa agora no capítulo 19 do Príncipe. Afirma Maquiavel: concluo, portanto, que um príncipe deve ter em pouca conta as conspirações enquanto o povo lhe for favorável, mas quando esse se tornar seu inimigo ou lhe tiver ódio, deverá temer todas as coisas e todo o mundo. Ora, esse argumento que atravessa os capítulos 16 a 19, como havíamos alertado, é revelador. Mais do que afirmar a necessidade da ação política, alicerçada na ocasião oferecida pela fortuna, e no próprio jogo de aparências, pois não parecem ser em si mesmos os fins da política, o que Maquiavel parece ensinar é, fundamentalmente, a proposição de que o poder do príncipe e a manutenção dele está intimamente ligado ao povo. Nesse sentido, o real significado da verdade efetiva das coisas não repousa sobre o conhecido jogo virtu-fortuna, mas no princípio de que o verdadeiro fundamento do político, não sendo efetivamente o príncipe de virtude, embora seja ele, no momento presente, o principal agente político, é o povo, pois é dele que depende, em última análise, não apenas o poder e a legitimidade do próprio príncipe, mas a estabilidade, a segurança e a liberdade de toda a comunidade política. Afinal, qual seria a razão de Maquiavel alertar, em todos os capítulos referidos, acerca da necessidade de um príncipe evitar a todo custo o ódio do povo? A resposta, agora trazida à luz, parece mais clara, porque é do povo e somente dele que depende a legitimidade e a manutenção do poder do príncipe, e por efeito a estabilidade e a liberdade da cidade. O que nos conduz a outra conclusão que não nos deve surpreender, pois que ilustrada a exaustão nos discursos. A verdadeira vida política, tendo o povo por seu fundamento, não é o principado, mas unicamente a república, que é para Maquiavel, por excelência, o regime da liberdade. Para finalizar minha apresentação, e contando com um pouquinho mais da paciência de vocês, eu vou apresentar na conclusão as principais contribuições de Maquiavel que eu depreendo desta análise desses capítulos referidos no Príncipe. A primeira das contribuições é justamente aquela evidenciada no capítulo 15 do Príncipe e que revela a necessidade de Maquiavel em formular novas bases teóricas para se pensar o político, a verdade efetiva das coisas. Com essa proposição, Maquiavel põe abaixo uma longa tradição do pensamento político, para quem a política, assim como todos os aspectos da vida do homem, está submetida a uma hierarquia pré-estabelecida de valores que determinam se a ação do príncipe é ou não virtuosa. Para Maquiavel, ao contrário, e o que nos coloca diante da segunda contribuição, intimamente ligada à primeira, a ação política deve ser avaliada por si mesma, já que é uma entidade autônoma com vistas ao resultado a ser obtido pelo homem de ação, a manutenção do poder e a estabilidade política da cidade, sem o que não há liberdade possível. A tese da verdade efetiva conduz, pois, à tese da autonomia política. É por essa razão que, e agora nos parece suficientemente claro, Maquiavel propõe uma nova compreensão do político. Superando o argumento humanista da dignidade da política,
Maquiavel inova atribuindo a ela o estatuto da autonomia. Portanto, uma das grandes contribuições de Maquiavel para o pensamento político, derivada da sua tese da verdade efetiva, está justamente na ideia de que não é mais possível se pensar a política com os princípios da ética normativa, especialmente os da ética cristã, pois que tratam de campos distintos do saber humano. Isso não significa que Maquiavel promova uma ruptura radical e definitiva com a ética, mas propõe uma nova ética, uma ética política, se assim pudermos falar, intimamente ligada ao problema da legitimidade do poder político. A política tem, então, regras e princípios próprios que a definem como um saber autônomo, que é preciso que seja do domínio do governante a fim de que obtenha sucesso. Está claro, então, que em Maquiavel a política é anterior à ética e associada à manutenção do poder. Contudo, a manutenção do poder não é um fim em si mesmo, nem poderia, pois que não visa propriamente a preservação do príncipe, mas intimamente ligada e relançada pela fissura do tecido social, que opõe grandes e povo com desejos antagônicos e inconciliáveis, é um meio para a preservação do Estado. Em outras palavras, a manutenção do poder tende à conformação do político na sua relação com os desejos antitéticos que compõem o corpo social. O fim da política, então, se ele existir, fundada nos meios institucionais, é a garantia da manutenção da civilidade no interior da cidade. Diante do exposto, podemos afirmar então que a verdadeira contribuição, e mais que isso, a grande inovação de Maquiavel, não só no Príncipe, mas especialmente nos discursos, parece ser aquela que apresentamos ao final da nossa análise. O que a verdade efetiva das coisas revela, para além do princípio da autonomia da política, é que o verdadeiro fundamento do político para Maquiavel é o povo, pois é dele que depende, como vimos, não só o poder do príncipe, em função do reconhecimento de sua legitimidade, mas especialmente a estabilidade e a liberdade do corpo político. Espero que, tendo chegado ao fim dessa minha apresentação, eu tenha conseguido demonstrar que, na contramão do que julga o vulgo, Maquiavel não é maquiavélico e nem seu pensamento o fundamento do maquiavelismo. Maquiavel, para muito além do reducionismo que quer indicar tais termos, talvez seja o pensador que, ao ousar inovar no pensamento político, inova precisamente ao atribuir ao povo papel decisivo na cena política. Corrigir tal distorção na interpretação do pensamento do autor maldito parece ser um dos importantes desafios a enfrentar por todos aqueles que se dedicam à análise do seu pensamento. É isso. Muito obrigado.